Você já percebeu como algumas decepções parecem maiores do que realmente deveriam ser? Às vezes, basta uma mensagem que não chega, um convite que nunca acontece ou uma pessoa que esquece uma data importante. E de repente você sente um peso que não consegue explicar. Porque não é apenas aquela situação. É como se alguma coisa muito antiga tivesse sido tocada mais uma vez. E o mais curioso é que, olhando de fora, parece exagero. Alguém pode até dizer que não foi nada demais, mas para você nunca parece algo pequeno. Porque, na verdade, não é sobre aquela mensagem, aquela data ou aquele momento. É sobre a sensação de estar mais uma vez ocupando um lugar que você conhece bem. Lugar esse de quem se importa. Porque você percebe quando alguém está diferente, quando a voz muda ou quando o sorriso parece mais fraco. Você nota coisas que passam despercebidas por muita gente. E faz isso de forma tão natural que você acredita que todo mundo também vive assim. Só que na verdade, não. A questão é que enquanto você lembra de perguntar como alguém está, existem pessoas que passam dias sem perceber que você desapareceu. Enquanto você encontra tempo para mandar uma mensagem, algumas pessoas pensam em você, mas nunca demonstram. E é exatamente aí que a frustração ela começa. Não porque você esteja pedindo algo impossível, mas porque existe uma distância enorme entre a forma como você demonstra cuidado e a forma como algumas pessoas demonstram delas. Só que essa diferença quase nunca é percebida. Ela é sentida. Você começa a pensar que está dando mais do que recebe, que está lembrando mais do que é lembrada ou que está fazendo mais esforço do que os outros. E aos poucos surge uma pergunta silenciosa. Será que eu sou importante para alguém do jeito que essas pessoas são importantes para mim? E essa pergunta, ela machuca, porque ela não fala apenas sobre relacionamentos. Ela fala sobre valor, pertencimento, sobre a necessidade que todos nós temos de sentir que ocupamos um lugar na vida de alguém. E talvez seja por isso que algumas atitudes doam tanto, porque elas parecem responder uma pergunta que você nunca teve coragem de fazer. E aí você começa a interpretar pequenos gestos como prova. Se respondeu rápido é porque se importa. Se esqueceu é porque você não é importante. Se não te chamou para participar de algo é porque não fez questão. E aí, sem perceber, pequenas situações passam a carregar um significado muito maior do que realmente tem. E viver assim cansa. Porque você nunca está apenas vivendo uma relação. Você está tentando descobrir o tempo todo quanto ela vale e o quanto você vale dentro dela. E é por isso que algumas pessoas passam horas pensando em uma conversa de poucos minutos. Releem mensagens, relembram detalhes e tentam entender o que aconteceu. Não porque elas gostam de sofrer, mas porque estão procurando resposta para uma pergunta muito mais profunda, que é a seguinte: eu realmente importo para essa pessoa? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta em voz alta, mas ela aparece em muitos dos seus sentimentos. Aparece quando alguém esquece de você, alguém não retribui um gesto, ou quando você percebe que faria por aquela pessoa algo que ela provavelmente nunca faria por você. E naquele instante, a frustração cresce. Só que existe uma coisa importante. Nem toda frustração nasce da falta de amor. Às vezes, ela nasce da diferença. Da diferença entre aquilo que você espera encontrar e aquilo que a outra pessoa realmente consegue oferecer. E essa diferença é muito mais comum do que parece. Porque cada pessoa aprendeu uma forma diferente de demonstrar afeto. Algumas falam, outras fazem, outras permanecem ou simplesmente não sabem demonstrar. Mas o problema começa quando você transforma o seu jeito de amar na medida para avaliar todos os outros. Porque sem perceber, você deixa de enxergar quem a pessoa é e começa a enxergar quem imaginou que ela fosse. E é nesse ponto que muitas relações começam a machucar. Não porque o amor acabou, mas porque a expectativa passou a ocupar mais espaço do que a realidade. Talvez a maior frustração nunca tenha sido esperar demais das pessoas, mas sim esperar delas uma versão que existia apenas dentro da sua forma de amar. Porque durante muito tempo você acreditou que consideração significava lembrar, que carinho significava procurar ou que amor significasse demonstrar. E quando alguém fazia diferente, você sentia que estava recebendo menos. Só que pessoas diferentes não constroem vínculos da mesma maneira. E entender isso não faz você amar menos, faz você enxergar melhor. E aí você deixa de criar expectativas sobre quem imaginou que a pessoa fosse e começa a observar quem ela realmente é. E é nesse momento que algumas relações deixam de machucar, não porque as pessoas mudaram, mas porque você finalmente deixou de esperar delas aquilo que elas nunca foram capazes de demonstrar por você. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de proteger o próprio coração. Não endurecendo nem deixando de acreditar nas pessoas, mas aprendendo a confiar primeiro na realidade. Porque a realidade ela sempre mostra quem permanece, quem faz questão, quem lembra da gente ou até mesmo quem cuida. E aí, quando você aprende a olhar para isso, a frustração ela começa a perder força. Não porque a vida ela deixa de decepcionar, mas porque você para de entregar o seu coração para expectativas que nasceram apenas dentro de você. Então, se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho enxergar a realidade. E lembre-se de uma coisa: você não controla a forma como as pessoas amam, mas você pode escolher construir a sua paz olhando menos para aquilo que espera e mais para aquilo que elas realmente demonstram. Eu sou Andressa Maceno, estudante de psicologia, e se você quer saber mais sobre a forma como você lida com as suas emoções, se inscreva no canal.